4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar a Bíblia? Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, ele diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui para você ver. Não houve uma interpretação equivocada? Meus amigos, é rir para não chorar. Infelizmente, é apenas uma centelha daquilo que acontece corriqueiramente por causa das más interpretações. Criam até mesmo doutrinas de demônios em cima das más interpretações. Vejam só o texto aí, ó. E adúltera. Ele leu, ainda comeu a vírgula, né? Aqui, ó. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, vírgula, e adúltera. Ele leu, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Meu Deus do céu. Deus tem misericórdia. E tem pessoas que abrem a boca para dizer que para que estudar teologia? Uma das matérias da teologia é o próprio português que nos ensina a interpretar. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Perceba que o jornalista, como uma pessoa estudada, manja bem o português. E isso não precisa de ser uma hermenêutica bíblica. Apenas o português. Ele foi lá e... Não, calma aí, não é adultera. Se você tirar o acento, fica, né? Adultera. Ele comeu vírgula, comeu acento, para ser base da heresia dele. Eu falei até aqui ontem na escola bíblica, que pegam textos isolados, falando assim, abra a boca que eu te encherei. O Espírito vai te ajudar na hora que você for falar. E isola essa parte e diz, não preciso estudar então. Eu vou abrir a Bíblia aqui, no que der já deu. Imagina pegar um texto desse. Imagina um texto desse e você não saber interpretar nem o português. Pega a mulher do seu amigo e adultera. Oh, meu Deus do céu. Não vejo o perigo, irmãos. Que não é só esse caso. Imagina milhões de pessoas que mal interpretam textos. É por isso que nascem as heresias. Doutrinas de demônios. Igreja que você vê escândalos atrás de escândalos. Pastores aí em escândalos com as ovelhas, né? Porque com base em heresias. Você ouve uma pregação e ouve até, às vezes não é nem maldade do pregador, porque também ele também pode ter ouvido da mesma forma e só reproduz. Aí quem ouve também só reproduz aquilo que ouviu e não vai conferir. Veja o perigo, irmãos. Então vamos lá. Passando a parte da hermenêutica, agora vem a exegese. O que quer dizer isso, Luan? Pelo amor de Deus, vamos lá. Exegese é uma análise, interpretação ou explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, um texto, uma palavra ou expressão. Etimologicamente, este termo se originou a partir do grego exegesis, que significa interpretação, tradução ou levar para fora, expor os fatos. Normalmente, a exegese é utilizada para a interpretação e explicação crítica de obras artísticas, jurídicas e literárias. E falando em literária, a Bíblia também entra nessa parte aqui, literária, literatura bíblica. Principalmente os textos de cunho religioso. Na Bíblia, a exegese é o estudo da interpretação gramatical e sistemática das escrituras sagradas. Aí vem um pouquinho mais de estudo, porque você precisa conhecer o grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego. Precisa conhecer o hebraico, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, há várias traduções que os tradutores se equivocaram em algumas palavras, porque do grego
ou às vezes também da tradução do Antigo Testamento, o hebraico, existem palavras difíceis de interpretação. Então ele joga uma palavra parecida. Só que quando você vai ler o texto completo, fica um pouco desconexo. Às vezes muda até a intenção do texto. E você finda caindo no erro da má interpretação. Então, se você puder fazer um curso de hebraico, de grego, maravilha. Porque você vai direto na fonte dos escritos originais. Não os originais, porque não existem mais os que foram escritos pelos próprios apóstolos. Mas são cópias fiéis desses originais. Mas mesmo assim foi escrito em grego, em hebraico. Alguns trechos em aramaico. Então, se puder chegar a esse ponto, maravilha. Porque a interpretação vai ficar fiel ao texto. Mas quando a gente se limita apenas ao português de algumas bíblias, a gente incorre em alguns equívocos. Não vou chamar nem de erro. Alguns equívocos que a gente comete. É menos pesado. Para que uma pessoa possa estar apta a fazer uma exegese bíblica, esta deve ser especialista nos idiomas originais bíblicos, como o grego e o hebraico. O oposto da exegese bíblica é a exegese, quando a interpretação é feita exclusivamente baseadas em teorias subjetivas, ou seja, as minhas teorias próprias, sem uma pesquisa ou análise profunda e real do texto. Aí tem um exemplo, Mateus capítulo 8, versos 21 ao 22. A palavra exegese está dizendo extrair, tirar do texto o que o texto está dizendo de fato. Não aquilo que eu penso que é do texto. Quando eu penso, eu estou lendo. Eu acho que é isso. E imponho aquilo que eu estou achando, é exegese. Porque eu estou impondo ao texto aquilo que eu acho que é. Mas o texto não está dizendo isso. Então, olha o perigo. Vamos lá. Mateus capítulo 8, versos 21 e 22. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E eu estou falando com base naquilo que eu aprendi. Eu não tive essa interpretação porque eu não tenho ainda o domínio do hebraico, do grego. Mas os pastores ao qual eu estudo com eles já tiveram. E a interpretação correta desse texto, vamos lá. Primeiramente, deixa que eu sepulte meu pai. Então, muitos aplicam dizendo: ele está de luto, o pai dele morreu. Jesus chama eles: não, por favor, Senhor, espera eu sepultar aqui meu pai primeiro, aí eu vou. Não é a primeira impressão que a gente acha do texto? Então quer dizer que Jesus passou bem na hora do luto? O pai estava morto lá, Jesus passou e chamou ele. Jesus foi insensível. Filho teria que cuidar do pai até ele ficar velhinho, até ele morrer. Então quando Jesus chama ele: vem e me segue. Quando ele usa essa expressão, está dizendo: Senhor, eu estou ocupado agora. O Senhor espera meu pai morrer primeiro. Aí aqui a gente pode aplicar na pregação. Senhor, estou tão ocupado com as tarefas do dia a dia. Na terça-feira eu não posso vir para o culto de ensino porque tem um shopping para mim ir. Depois do shopping eu posso? Entendeu? Então a gente pode aplicar nesse sentido, porque Jesus chamou ele de pronto: vem e me segue. Senhor, eu cuido do meu pai. Quando ele morrer, que eu sepultar ele, não sabe nem quanto tempo vai durar. Quando ele morrer, eu posso seguir o Senhor? Aí Jesus aplica: não, deixa que os mortos sepultem seus mortos e vem. Alguém vai cuidar dele, mas eu preciso de você agora. Então o chamado de Deus é para já. Não é para você ficar usando desculpas. Senhor, eu não posso porque eu preciso resolver minha vida. Muitas pessoas falam assim: eu não quero Jesus porque deixa eu me acertar primeiro, aí eu venho para Jesus. Mas o chamado de Deus, de Jesus, é para já. Vem e me segue. Deixa os problemas de lado um pouquinho. Deixa o problema para que a terra mesmo venha cuidar desses problemas. Aí podemos até usar um gancho lá, quando Jesus falou em Mateus 6,33. Estas coisas eu cuido, deixa para lá. Vem cuidar primeiro do meu reino. Veja a importância de uma interpretação correta à luz da própria interpretação literal do texto. Mas uma vez falando, a gente não tem que levar isso em consideração a ponto de dizer: não vou pregar mais não, porque é difícil, tem que fazer isso. Tem que ir hermenêutica, exegese, homilética, porque tudo isso na minha cabeça vira um turbilhão.
Mas isso são apenas, vamos dizer assim, táticas para lhe ajudar, para que quando você falar alguma coisa aqui no púlpito, as pessoas tenham uma clareza na sua cabeça. Você quer aprender mais da palavra de Deus? E que tal com os maiores pastores e pregadores do país? Deixarei no comentário um link de desconto para você ter acesso à maior escola de teologia online, a Academia de Pregadores. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser.